Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 22 de outubro. O Senado Notícias está no ar. O Senado da República está em luto pela morte do senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. O parlamentar havia contraído a Covid-19 e teve falência múltipla dos órgãos. Morreu na noite desta quarta-feira o senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, vítima de complicações da Covid-19. Ele tinha 83 anos e estava internado em uma UTI do seu estado por causa de complicações da doença, que foi contraída em setembro. A morte foi confirmada pela família através do Twitter do senador. Harold nasceu na cidade gaúcha de São Luís Gonzaga e era formado em Engenharia Elétrica e Economia. Foi 9 vezes deputado federal, participou da Assembleia Constituinte e foi presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados entre 2006 e 2007. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, emitiu uma nota de pesar decretando luto oficial na casa. A repercussão dos senadores nas redes sociais foi imediata, com solidariedade do próprio Davi Alcolumbre, de Antônia Anastasia, Simone Tebet, Leila Barros, Flávio Bolsonaro, Major Olímpio, Roberto Rocha, Rogério Carvalho, Romário, José Serra e outros. Não haverá velório do senador. A cremação ocorre nesta sexta-feira, às 10h30, em cerimônia restrita. O PSD, partido de Harold de Oliveira, apresentou um projeto de resolução para dar o nome do parlamentar ao espaço ocupado pela liderança do partido no Senado. O líder da legenda, senador Otto Alencar, também solicitou ao presidente da Casa a definição de um local no Senado para homenagens póstumas a Harold. Repercutiram no Senado as declarações opostas do presidente Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, João Dória, sobre a aquisição pelo governo federal de vacinas chinesas em desenvolvimento no Instituto Butantan. Jair Bolsonaro afirmou que não vai comprar as vacinas. Já Dória criticou o presidente e o acusou de tratar da questão de maneira ideológica. O assunto também dividiu a opinião dos senadores. Quem cuida da saúde nacional é o ministro da Saúde. Portanto, o governador Dória, que cuida do estado de São Paulo, que ele faz muito bem, e deixe que o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro resolva essa questão da vacina. Se vai comprar, de quem vai comprar, depois que estiver segura, enfim. Então eu acho que é mais fazer média política do que preocupado em resolver a situação. A instituição que está credenciada para, em primeira mão, distribuir essa vacina para a América Latina. O que poderia ser motivo de orgulho para nós todos brasileiros, não pode ser motivo de controvérsia. Eu rogo ao presidente Jair Bolsonaro, cessemos a conflagração nesse momento. O fato do governador de São Paulo gastar o seu tempo, sair de São Paulo, vir a Brasília para fazer um ato político dessa natureza, me parece mais um jogo de cena política, né? Muito mais uma cena política, uma queda de braço política do que propriamente a defesa, né, da compra dessa vacina pelo governo federal. Mais um episódio lamentável em que o presidente da República politiza o debate sobre um insumo essencial para controlar e evitar a proliferação do coronavírus, ou seja, controlar a pandemia e devolver a normalidade à vida dos brasileiros. Antes de ser aprovado pelo plenário, o desembargador Cássio Nunes Marques passou por quase 10 horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Lá ele rebateu acusações de plágio e fraudes em seu currículo. Ele também falou o que pensa de temas como prisão após condenação em segunda instância e aborto. Cássio Nunes Marques chegou à Comissão de Constituição e Justiça do Senado pouco antes das 8 da manhã, junto com a presidente da comissão, senadora Simone Tebet. Para garantir a segurança em tempos de pandemia, na sala, só senadores, alguns poucos convidados e servidores essenciais.
Antes de começar a sabatina, a senadora Simone Tebet fez questão de esclarecer que a Comissão de Constituição e Justiça não é mera carimbadora de indicações de autoridades. É que eu não tenho dúvida nenhuma que essa sabatina não é e nunca será. E não pode parecer ser mero ato protocolar. A senhora e os senhores senadores têm a responsabilidade, sabem da responsabilidade que têm e vão analisar, como já estão fazendo criteriosamente, o currículo do indicado. Cássio Nunes Marques é o primeiro indicado pelo presidente Bolsonaro para ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal. Um resumo do parecer favorável à indicação foi lido pelo senador Rodrigo Pacheco, já que o relator, senador Eduardo Braga, está internado com Covid-19. Na fala inicial de cerca de 30 minutos, Cássio Nunes Marques falou sobre a família, a trajetória profissional, agradeceu as manifestações de apoio e antecipou respostas a perguntas que certamente viriam, as possíveis inconsistências no currículo dele. Não há menção no meu currículo sobre pós-graduação alguma na Espanha. Em algumas comunidades autônomas da Espanha, qualquer curso realizado após a graduação pode receber a denominação pós-grado e não guardar nenhuma similitude com o que a expressão pós-graduação significa no Brasil. Registro por oportuno que todos os cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado foram realizados nos períodos das minhas férias, não tendo solicitado ao tribunal nenhuma licença ou afastamento. O senador Alessandro Vieira, que não pôde apresentar voto em separado contra a indicação por questões regimentais, levantou um outro aspecto sobre o currículo. Em sua apresentação, ele fez referência a alguns pontos, mas não tocou um que é extremamente relevante. A insinuação, a acusação de possível plágio na exposição da tese de mestrado com a qual conquistou o título acadêmico já referido em sua apresentação. A Universidade Autônoma de Lisboa, eu trouxe para mostrar, mas posso disponibilizar, ela era detentora do sistema antiplágio mais moderno de Portugal, que era o sistema Éforos. Então, diferentemente do que se escreve e se encaminha para outros destinos, essa dissertação ela foi submetida ao sistema antiplágio da universidade, o que traz segurança para o discente. O desembargador Cássio Nunes Marques foi questionado sobre temas que, como ministro, ele terá que ajudar a decidir, como, por exemplo, a prisão após condenação em segunda instância. O novo presidente do STF, ministro Luiz Fux, já sinalizou que o Supremo pode voltar a analisar o tema. Em novembro do ano passado, numa decisão apertada, o STF voltou atrás em um entendimento que vinha adotando desde 2016 e que permitia a prisão após condenação em segunda instância. Cássio Nunes Marques disse que o Congresso é o foro adequado para essa discussão. E, na opinião dele, é preciso analisar caso a caso para saber quando a prisão em segunda instância é necessária ou não. De um lado, nós temos um criminoso habitual, um traficante, alguém que tenha, por profissão, delinquir. E, em um outro fato, nós temos um cidadão brasileiro, pai de família, empregado, tem residência fixa, sem absolutamente nenhum antecedente criminal, mas que, por um infortúnio, ele se envolveu em uma briga num bar próximo à sua casa e tenha cometido uma lesão corporal de natureza grave. Naquela condenação em segunda instância, se não dermos ao Poder Judiciário a possibilidade de fundamentar uma decisão de recolhimento, nós iríamos aplicar, em sede desse automatismo, o recolhimento de ambas as pessoas. Em resposta a perguntas dos senadores, Cássio Nunes Marques disse que tem por hábito julgar a partir de critérios técnicos e valorizar decisões colegiadas. Defendeu a autonomia e independência entre os poderes. Disse que o combate à corrupção não pode se ater a uma instituição e que o magistrado tem que aplicar a lei, mesmo que seja contrário ao clamor popular. Foram dezenas de questionamentos. Uma pergunta que eu faço de forma objetiva. Ciente que toda mulher que passa pelo trauma do aborto provocado tem sequelas físicas, emocionais, psicológicas, que podem até levar ao suicídio,
eu preciso saber como pensa o ser humano Cássio a respeito da legalização da prática no aborto do Brasil. No meu lado pessoal, e eu deixei bem claro na minha apresentação, eu sou um defensor do direito à vida. E tenho razões pessoais para isso. Se eventualmente for necessário, até o final eu exponho questões familiares, questões pessoais, experiências minhas vividas. Então, a minha formação é sempre em defesa do direito à vida. Apesar da votação secreta, alguns senadores fizeram questão de manifestar o voto de forma aberta durante o debate. Meu voto é contrário à indicação. Tá? É contrário à indicação não pelo senhor, mas pela reviravolta do presidente da República, Jair Bolsonaro, que, ao meu ver, traiu o povo brasileiro quando não indicou aquilo que ele tinha deixado claro durante a sua campanha. Pessoas com bandeiras firmes em relação à prisão em segunda instância, a operação favorável à Operação Lava Jato, que eu não vi tanta firmeza aqui, a questão também de valores conservadores. O indicado reúne predicados à altura da missão que o presidente da República acertadamente lhe confiou. De perfil conciliador, possui trajetória marcada pelo respeito às instituições e ao equilíbrio democrático. O desembargador Cássio Nunes também falou de sua trajetória pessoal e respondeu sobre questões polêmicas como fake news e diversidade sexual. A questão dos direitos das minorias foi um dos assuntos levados à tona durante a sabatina. O desembargador Cássio Nunes Marques foi perguntado sobre como se posicionaria diante de um eventual questionamento de direitos da população LGBTQIA+, por exemplo. Casamento, adoção, reconhecimento de união estável, nome social, criminalização da homofobia, direito de doar sangue, são direitos já conquistados. Se isso hoje fosse chegado lá, como que Vossa Excelência se manifestaria? Há uma certa pacificação social no que diz respeito a isso. Agora, compete ao Congresso Nacional, e eu reconheço as dificuldades que Vossa Excelência mencionou, fazer a transformação dessa jurisprudência em norma, possibilidade em que ela pode ser alterada, ela pode ser aperfeiçoada, ela pode ser adequada às circunstâncias do momento. Mas, pelo que eu percebi de todos os temas mencionados por Vossa Excelência, já são temas julgados pelo Supremo Tribunal Federal e que estão em plena eficácia na sociedade brasileira. Outra questão levantada pelos senadores foi a prisão apenas para a delação premiada e a presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência, ela perpassa por todas as crises atuais. A criminalização da advocacia, a criminalização da política. E isso é muito caro à sociedade brasileira. Então, não podemos limitar a incidência desse princípio, a discussão do momento, em relação apenas à prisão em segundo grau. É um instituto que deve ser preservado por todos nós brasileiros. Não podemos admitir o processamento inicial e um tratamento jurisdicional a qualquer brasileiro partindo do princípio que ele é culpado. O desembargador Cássio Nunes Marques foi questionado algumas vezes sobre seu apoio à Lava Jato. As operações, elas vão continuar sempre que houver um fato em que incida uma norma sobre ele. Se houver se houver conduta que mereça apreciação, ela vai prosseguir. A relação entre combate a fake news e restrição à liberdade de expressão foi outro tema questionado na sabatina. O senhor acha que o combate às fake news pode ser classificado como tentativa de restringir a liberdade de expressão? Devemos, eu falo não o Poder Judiciário, mas o Estado brasileiro, a sociedade, inibir a fake news, porque isso não se retrata numa livre, na liberdade de expressão. Agora, a preocupação que deve ter, principalmente o Poder Judiciário, é na aferição desses conteúdos. Quando perguntado sobre o fim do foro privilegiado para autoridades, o desembargador Cássio falou que o Supremo Tribunal Federal tem avançado nessa questão e vem discutindo a possibilidade de só ter direito à prerrogativa de foro o parlamentar no exercício do mandato e numa conduta também em decorrência do mandato.
Cássio Nunes Marques também respondeu questões sobre acusações de inconsistências no currículo dele, inclusive de plágio. Falou sobre prisão em segunda instância e sobre temas delicados, como o aborto. O indicado se emocionou quando o senador Ciro Nogueira disse que ele é motivo de orgulho hoje, não só do Piauí, mas do Norte e Nordeste como um todo, e que podem sonhar as pessoas humildes dessas regiões que pensam em crescer na vida. Nós ouvimos muito falar do sonho americano, mas eu hoje me reportei na minha apresentação do sonho brasileiro. E o sonho brasileiro valoriza exatamente isso. Quantas famílias pobres no Brasil se sacrificam para pagar uma escola particular para o seu filho, para dar o melhor. Quanta gente no Brasil está estudando, está trabalhando. O estudo não é a única solução, nós temos vários caminhos, né? Tem pessoas vocacionadas a outros ramos, mas o trabalho digno e árduo, ele, quando é premiado, ele serve de espelho para que as pessoas prossigam nesse caminho e consigam atingir os seus sonhos e seus objetivos. O nome de Cássio Nunes Marques, indicado à vaga de ministro do STF, foi aprovado no plenário do Senado por 57 votos a 10 para a vaga de ministro. Os senadores ainda aprovaram a indicação do advogado Alexandre Costa Rangel para diretor da Comissão de Valores Mobiliários. A CVM tem o objetivo de fiscalizar e desenvolver o mercado no Brasil e é vinculada ao Ministério da Economia. Em coletiva, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou sobre votações previstas para 3 e 4 de novembro. Entre as matérias, o marco legal do gás e a autonomia do Banco Central. No dia 4, também deve ser realizada a sessão do Congresso. Na pauta, a votação de vetos presidenciais. 4 de novembro, eu pretendo colocar todos os PLNs que estão pendentes na pauta e todos os vetos, porque para a gente votar os PLNs, pela legislação e pela decisão do Supremo, os vetos estão trancando a pauta. Então temos que votar não só o veto da desoneração, como o veto que diz respeito ao marco legal do saneamento e também outros vetos que estão pendentes de votação. A gente tentou pautar a lei do gás, o marco legal do gás, só que não houve um entendimento e para fazer um acordo das outras matérias que também são importantes, a gente vai deixar o marco legal do gás para uma próxima semana de esforço. Será uma agenda muito importante do ponto de vista da economia, especialmente posso falar da votação importantíssima que ficou definida hoje, que é a autonomia do Banco Central. Os prefeitos eleitos ou reeleitos em novembro próximo terão que lidar com um problema extremamente sério, mas que não tem tido destaque nas campanhas dos candidatos: o aumento da desnutrição infantil decorrente da pandemia do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde põe na conta da pandemia 1 milhão a mais de crianças mortas não pelo coronavírus, mas por desnutrição. Nos países com renda per capita abaixo de $2 por dia, a Covid-19 teve impacto negativo sobre a segurança alimentar de 265 milhões de pessoas, afetando sobretudo a nutrição infantil. No pano de fundo, a pandemia acentua a desigualdade social. No foco do problema, a comida que não chega à mesa. No Brasil, o impacto da pandemia sobre a alimentação das famílias e, consequentemente, das crianças foi, em parte, aliviado pelo auxílio emergencial, primeiro de R$ 600, mas a partir de setembro de R$ 300. Só que essa ajuda acaba em dezembro. Com a injeção de bilhões de reais na economia, as famílias mais pobres compraram mais produtos básicos, mas isso causou também um aumento de preços, com destaque para os alimentos. Um estudo da Universidade de Harvard revela que, se nos últimos 12 meses a inflação dos mais ricos foi de 2,44%, para os de renda menor foi de 2,94%. A perda da renda dos pais no mercado informal em tempos de isolamento soma-se outra dificuldade no acesso das crianças à alimentação: as escolas públicas de portas fechadas. A gente observa um impacto na saúde nutricional daquelas crianças que não estão recebendo a alimentação na escola, que muitas vezes era a única fonte de alimento saudável da família.
a gente observa o impacto na economia, nos empregos e a consequência disso na insegurança alimentar, disparada de preço dos alimentos. Isso tudo vai repercutir na saúde da criança. Então, a gente tem uma estimativa aí de mais de 7 milhões de crianças desnutridas relacionados a esse impacto da pandemia. Então, já não era um número confortável, né? Nós temos uma enorme população pediátrica ainda sofrendo de desnutrição e com a pandemia, esses dados ficaram ainda mais preocupantes. Esse último sábado foi o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita. A campanha Outubro Verde promove o debate e a conscientização sobre a doença no Brasil. O Outubro Verde é muito importante porque ele chama a atenção para a sífilis. Considerando-se então que a sífilis congênita é um grande desafio para os gestores e profissionais de saúde, assim como também para a população, é que desde 2016 a Sociedade de Pediatria de São Paulo, junto com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, vem desenvolvendo uma campanha em todo outubro, que é chamada de Outubro Verde, que é para combater a sífilis congênita. A conscientização dessa doença é muito importante, porque o tratamento é extremamente eficiente e eficaz, existe na rede pública de saúde e, como praticamente em todas as doenças, o diagnóstico cedo, precoce, é fundamental para poder coibir que essa doença possa se propagar. Tive sífilis quando tinha 30 anos. Tomei bezetacil durante um mês. Foi muito sofrido. Nós descobrimos porque meu marido teve feridas pelo corpo e eu tive feridas nas palmas das mãos. A cada ano, o índice de pessoas diagnosticadas com a doença no país tem aumentado. O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra que desde 2010 há um agravo nas notificações. Apenas em 2018 foram mais de 158 mil casos de sífilis adquirida, 62 mil casos em gestantes e 26 mil casos de sífilis congênita. A sífilis é uma doença infectocontagiosa causada por uma bactéria e sua transmissão acontece por relação sexual sem preservativo com uma pessoa infectada. A doença tem cura, mas quando não tratada adequadamente, a mãe portadora da sífilis pode transmitir para a criança durante a gestação ou parto. Porque a sífilis não diagnosticada durante a gravidez pode determinar sequelas gravíssimas para o recém-nascido, a morte antecipada, o aborto, ou mesmo o natimorto, o feto nascido morto. Por essa razão é muito importante que se faça o pré-natal, que todas as mulheres tenham acesso e que mensalmente possam fazer o pré-natal e que todas as unidades básicas de saúde possam oferecer a possibilidade do teste para a detecção da sífilis. Devido ao aumento progressivo das taxas de transmissão, a doença representa um enorme desafio aos pediatras. Isso aponta, sem dúvida alguma, para uma desestruturação das nossas políticas de cuidados pré-natais, uma vez que é indispensável que as nossas mulheres gestantes sejam adequadamente abordadas durante o pré-natal, com todos os protocolos de diagnóstico, que inclui, sem dúvida alguma, o diagnóstico de sífilis, o fornecimento gratuito da medicação e, sobretudo, muita ênfase nesta mulher para que ela mantenha suas práticas de sexo seguro. As mobilizações contra a sífilis e a sífilis congênita acontecem anualmente no terceiro sábado do mês de outubro. A conscientização tem mais visibilidade com a campanha Outubro Verde, quando profissionais e gestores da saúde enfatizam a importância do diagnóstico precoce e do tratamento da doença na gestante. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.